Olá, minhas seguidoras e meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. E hoje, continuando a nossa série de vídeos sobre como me tornar professor de enfermagem, hoje venho trazer algo que incomoda bastante o professor que inicia na área. A pergunta dos alunos para ele: professor, você trabalha? Essa é uma pergunta assim que costuma deixar os professores experientes e inexperientes bastante constrangidos ou no mínimo chateados, né? Então, como é algo muito recorrente, que já aconteceu comigo, inclusive, eu trouxe aqui para conversar com vocês, mais do que dar dicas, para a gente trocar e compartilhar conhecimentos a esse respeito. Vocês estão vendo eu sorrir bastante enquanto digo isso, porque, gente, é algo assim muito comum, que leva muitos professores até desistir da área, né? Porque falam assim: olha, eu não sabia o que responder, eu fiquei muito chateada. Então vamos lá, vou tentar com a minha experiência ajudar a quem está chegando na área, a quem já está na área e quem sabe vai passar por isso. Bom, por que os estudantes fazem essa pergunta? Por que incomoda tanto professores de enfermagem experientes e não experientes? Então vamos lá, let's go! Os professores se incomodam com essa pergunta porque lhes parece que o seu ofício como professor não é um trabalho. Então soa dessa maneira, né? Poxa, os estudantes acham que ensinar não é um trabalho, mas esses mesmos estudantes já foram alunos no ensino fundamental, no médio, e agora vem com essa pergunta para a gente: por que isso, né? Ou aquele professor que é recém-formado, ainda não trabalhou como enfermeiro assistencial, está começando sua carreira ali na escola para tentar, né, depois conseguir sua colocação como enfermeiro assistencial. Ele fica muito mexido, ele fica muito chateado e eu compreendo perfeitamente. Porém, do ponto de vista do estudante, do aluno, essa pergunta ela é feita pelo seguinte: eles precisam ter a validação, o estudante precisa ter a validação de que aquele profissional que está na frente dele já atuou no hospital, já trabalhou, já esteve naquele ambiente que ele quer estar como aluno no futuro, né? Então, todo estudante, onde ele quer chegar? Ele quer se formar e quer trabalhar, né? E quer trabalhar dentro da instituição de saúde. Então, para ele, perguntar: professor, você trabalha? É trabalhar no hospital, não propriamente ali na escola. Eu respondo isso com segurança porque já fiz essa pergunta para os estudantes numa boa, no intervalo, em horas assim bem descontraídas, que o ambiente não esteja pesado. Ei, por que vocês perguntam isso? Né? Ou por que perguntaram isso para minha colega? Ela ficou toda, né, sem graça. E eles respondem dessa maneira: Pro, a gente só quer saber se quem está ali ensinando já passou por essa experiência dentro do hospital, né? E algo que está muito relacionado a essa pergunta
é quando acontece, né, de você sair do teu plantão uniformizado, de branco ou não, e chegar na escola para dar aula com o uniforme. Então aquilo, né, o fato de você estar dando aula uniformizado, parece que valida o seu conhecimento como professor. Mas isso não é um fato. Veja, às vezes a pessoa trabalha no hospital, em uma determinada área, mas ela está dando aula de outra matéria, de outra disciplina, e às vezes daquela disciplina ela não tem a experiência. Então é importante que o professor, diante dessa pergunta, primeiro saiba que o estudante não está mal intencionado, não pretende desafiar você, não está ali desconfiado da sua competência. Segundo, que você tenha a tranquilidade de dizer a ele, né? Se você trabalha, sim, eu trabalho no hospital, mas aqui também é trabalho, né? O professor de enfermagem é um profissional da área da educação. E quem não trabalha não trabalha em instituição de saúde, ainda não é enfermeiro assistencial, quer seja onde for, ele deve responder: eu optei, foi minha opção, seguir na área acadêmica, na área da educação. Eu fiz enfermagem com esse intuito, com esse propósito. Eu não queria ser enfermeiro dentro de hospital, dentro de instituição. Eu quero dar aula. Não pode? Pode. Não existe nenhuma lei que estabeleça que para ensinar você tem que ter necessariamente experiência hospitalar. Não tem, gente. Não existe. Você tendo a graduação em enfermagem, você tendo feito pós-graduação em área da educação, como eu já falei nos outros vídeos, né? É especialista em pedagogia, em docência, em formação pedagógica, em licenciatura, mestrado ou doutorado, pode dar aula. Agora, cabe também a você, olha, às vezes não aceitar disciplinas que sejam muito relacionadas com práticas que você ainda não exerceu como enfermeiro dentro de um hospital. Você não tem essa prática. Mas isso não significa que você é menos professor do que aquele que tem uma vasta experiência prática. Às vezes não. Às vezes aquele professor que é exclusivamente da educação, que nunca pisou como enfermeiro dentro de um hospital, ele vai ensinar ali corretamente tudo que ele aprendeu, sem nenhuma contaminação, né? A gente usa esse termo, porque ele não tem vício. O que ele viu no livro, ele vai ensinar na prática, sem nenhum outro viés. E isso é bom. Existem algumas disciplinas dentro da grade curricular da enfermagem, quer seja a nível técnico ou graduação, ou até mesmo pós-graduação, que não está necessariamente vinculado com a prática assistencial. Um exemplo, né? Bioética. Outro exemplo, história da enfermagem. Outro exemplo, anatomia e fisiologia. Então, são disciplinas, microbiologia, que não necessariamente necessita que o professor tenha experiência hospitalar. Agora, o estudante faz essa pergunta porque ele gosta de saber, né, que aquele professor trabalha já como enfermeiro em determinado setor, ele gosta de saber as histórias contadas, como foi seu plantão. É muito comum, né, você chegar com assunto de aula e o estudante começar um deles, e depois isso incendeia a sala toda, né?
Ah, Pro, você tá vindo do plantão? Tô, aconteceu muito comigo. Dava plantão à noite, trabalhava de manhã na universidade. Saía do plantão e ia direto com o uniforme, né? E aí, Pro, como é que foi seu plantão? Eu com aquela cara cansada, né? Mas contava e eles ficavam muito interessados. Prestavam mais atenção, inclusive, do que na matéria. Então, essa é a razão. Agora, se você optou, se você sabia o que você estava fazendo ao optar por ir diretamente para a educação, sem passar, né, pela assistência de enfermagem, pela área assistencial, tenha certeza disso, né, que você sabe que é capaz, que é possível, e explique francamente, claramente, sem deixar a emoção tomar conta de você, que você fez essa opção, não quis trabalhar dentro de nenhuma instituição, que isso é perfeitamente possível, que você não está infringindo nenhuma regra, nenhuma norma, e que aquilo que você ensina você tem consciência plena. Pronto. E que, inclusive, se algum deles quiser fazer graduação para seguir exclusivamente no segmento da educação acadêmico, é possível. Vai encontrar algumas dificuldades? Sim, mas todas elas têm como você resolver, mediar. Um exemplo, você começa dando teoria das disciplinas que não envolvem procedimentos ou experiência na área hospitalar. Na sequência, você também começa a ensinar alguns procedimentos dentro do laboratório da própria instituição educacional, aonde você está dando aula. Arrumação do leito, né? Cama aberta, cama fechada, cama operada, né? Limpeza concorrente. Depois, as técnicas de curativo, algum colega seu, como professor, que tem mais experiência, pode dividir o laboratório com você, pode tirar algumas dúvidas suas antes da aula, um dia antes no laboratório, e você vai desenvolvendo essa habilidade. Existem muitos colegas que começam sem experiência alguma, né? Acabou a graduação, fez pós-graduação na área acadêmica e foi dar aula. Dando aula, começou o processo de aprender ali dentro do laboratório as técnicas, depois foi lhe oferecido acompanhar estágio numa unidade tranquila, começou dentro acompanhar estágio, ganhar mais segurança nos procedimentos, na gestão ali da clínica, junto com os estudantes, e depois acabou encaminhando o currículo para as instituições de saúde, onde desenvolveu tranquilamente a habilidade hospitalar, entregou currículo, fez processo seletivo, foi aprovado e depois seguiu na área assistencial e passou a trabalhar com 2 vínculos, um na educação e outro na assistência de enfermagem. Então, gente, essa questão, ela é recorrente, né? Essa pergunta dos estudantes é recorrente em todos os tempos. Não levem a mal, eles não estão com intenção de magoar você, pelo contrário, os estudantes, no geral, têm uma grande admiração pelos professores. Essa admiração, muitas vezes, ela é frustrada por outras razões, né? Mas, a princípio, eles têm essa admiração. E você pode responder dessa maneira, como eu orientei, tanto aquele professor que tem experiência, não se aborreça, tanto para o professor que não tem experiência. Então, eu achei importante que essa questão foi trazida e eu discuti aqui no vídeo com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, espero ter deixado esse assunto claro.
Não esqueçam do like, não esqueçam de deixar comentários. Se você já passou por isso, comente aqui. Se você já viu, se você foi aluno e já fez essa pergunta também, diga por que você fez, por que você acha importante fazer. Vamos trocando aqui. E até o próximo vídeo.